O nosso texto é interessante, nós estamos voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 7, né? E há algo interessante, dos versículos ali, começando do 1 até o 16, a impressão que nós temos é que Paulo tem em mente apenas pessoas casadas ou que foram casadas, tá? Ele começa lidando com um problema ali do versículo 1 até o 5, até o 6, na verdade, ele lida com um problema que é um pensamento maligno que havia na igreja, né? De que as pessoas deveriam evitar o sexo para poder desfrutar de uma intimidade maior com Deus. Paulo vai lidar com isso. Depois ele vai falar dos viúvos, né? Solteiros e viúvas ali, de acordo com o que eu já preguei a vocês aqui, o termo lá aponta para viúvos, né? Os viúvos e as viúvas, né? Ele vai falar sobre isso, que estão solteiros devem permanecer como estão, mas se eles não aguentarem a pressão de ficarem solteiros, eles podem casar, no caso, tá? Depois ele fala para os casados cristãos que eles não devem se divorciar. Aí Paulo cita ali a palavra de Jesus, né, a respeito dessa questão de que não é vontade de Deus que o casal se separe. E aí ele vai dizer uma coisa: se separarem, né, é bom que permaneça solteiro, ou então que reata o casamento mais uma vez. Aí a partir do 12, ele vai tratar de uma outra realidade, tá? Por isso que eu falei, parece que é só para casais aqui, tá? A realidade é do irmão, né, aquilo que a gente chama de casamentos mistos. Eu coloquei o tema da mensagem de hoje assim, casamentos mistos, porque é basicamente disso que nós vamos falar. O casamento misto, ele é diferente, tá, de tudo aquilo que foi tratado anteriormente, porque agora nós temos aqui um casal e um dos cônjuges é crente, só que esse casal, eles não conheciam a Deus de forma alguma, e uma pessoa ali, um cônjuge, ouviu a pregação do Evangelho, aceitou a Cristo, se converteu. Agora, convivendo com uma pessoa que não é crente. Eu tenho um crente que já era casado antes de chegar a Cristo, tá? Antes de ter sido alcançado por Cristo, e agora fica aí a pergunta: o que eu faço na verdade? Né? Permaneço casado? Eu falei para vocês que isso tem a ver um pouco com aquilo que Paulo já ministrou no capítulo 6, né? Que ele diz que a gente não deve se envolver com pessoas de fora da nossa fé, que a gente não deve se envolver com essas pessoas, não deve se relacionar com elas. E aí fica a dúvida, na verdade, né? Agora que eu me converti e meu marido não se converteu, ou eu me converti e a minha esposa não se converteu, o que eu devo fazer na verdade? Paulo vai lidar com isso aqui. Eu vou tentar, irmãos, ser bem rápido aqui, tá, com essa questão, embora eu tenha muito conteúdo para ministrar, mas eu quero ser rápido aqui, focando nas coisas principais. Tá? Olha o versículo 12. Aos outros, aqui no caso, ele está falando desses crentes que estão casados com pessoas não crentes, né? Digo eu, não, Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Agora veja o versículo 14. Porque, e isso é interessante, né? Ele está, aqui não tem muito o que explicar, irmãos. Embora eu tenha gasto aqui há algum tempo na última vez com vocês, não há muito o que explicar. O que eu trouxe aqui foi algumas perguntas que poderiam ser feitas, né, em relação ao que Paulo está dizendo aqui, porque isso parece contradizer aquilo que Jesus disse, e foi feita algumas perguntas, eu respondi, eu não vou me ater a isso hoje, mas a mensagem é bem simples. Você é casado com um não crente, querido, ele quer continuar casado? Então mantenha o casamento. A mulher, homem, o cônjuge quer permanecer casado? Mantenha o casamento. Não se divorcie. Não é vontade de Deus que o crente se divorcie. Aí ele vai dizer, ele vai justificar. Como não há uma instrução clara de Jesus a respeito dessa questão, ele traz a instrução e ele justifica. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente.
De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você percebe? Ele está justificando porque é que o cônjuge crente deve permanecer casado com o descrente, se o descrente quiser, tá? Porque ele está condicionando aqui a permanência do casamento ao descrente. Se ele não quiser continuar, deixa ele ir. Mas se ele quiser, mantenha o casamento. E por quê? Porque o marido ou a esposa, né, incrédula, vai ser santificado no convívio do cônjuge cristão, tá? Isso é interessante, irmãos. Eu lidei com isso aqui a semana passada, porque algumas pessoas perguntam, mas como é que o cônjuge não cristão é santificado pelo cônjuge cristão? Na última vez que eu ministrei, eu falei sobre isso, né? Eu disse que esse versículo ele parece contradizer algumas passagens bíblicas. Eu não vou me ater a isso, tá? Eu disse também que esse versículo parece contradizer o próprio capítulo 7 aqui, no qual Paulo está falando. E aí eu vou ler o texto porque é interessante, né? 1 Coríntios 7, 39 diz assim: a mulher está ligada ao marido, a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, né? Só no Senhor. Parece contradizer, porque Paulo está dizendo, olha, se o cônjuge não cristão quiser continuar, continue. A única questão aqui, querido, que a gente deve considerar é que a orientação de Paulo aqui, em 7,39, diz respeito a uma mulher crente que perdeu o marido ou a um homem crente que perdeu o marido. Ele, se quiser casar, case com um crente, case no Senhor, né? Ou seja, não case com o descrente. É porque ela já é crente, então não deve casar com o descrente. No texto que nós estamos estudando, o casal todo estava perdido, o casal estava perdido. Um deles foi achado por Deus, se converteu. Eles estavam casados antes da conversão. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se é assim e o cônjuge não cristão quer continuar casado, permaneça, não se divorcie. Você percebe que a ordem para o cristão é não se divorcie. Mas, se o não cristão não quiser continuar casado, então deixa ele ir embora, tá? Ele está abandonando o cônjuge cristão. Você percebe? É uma orientação simples, na verdade. O drama dessa questão aqui, querido, é o que significa, irmãos, como é que o cônjuge não cristão é santificado pelo cônjuge cristão. Eu vou colocar aqui para vocês as possíveis respostas, tá bom? Eu vou dizer com qual eu concordo. Se eu não disser, alguém me lembra, por favor. Eu lembrei de vocês. Me lembra, tá? Porque esse é um tema, talvez seja a parte mais difícil do capítulo 7, tá? Essa questão aqui da santificação do cônjuge não cristão. Paulo está dizendo, olha, permanece casado, se ele quiser permanece casado, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Tem 4 linhas de pensamento, querido. A primeira é aquilo que é chamada de santidade extrínseca, né? Eu vou chamar isso aqui de santidade por associação, que esse é o termo teológico. Essa interpretação entende a santificação como algo relacional e externo. O cônjuge descrente, ele é santificado não porque passa a ter fé ou salvação, mas porque vive em comunhão íntima com alguém que é santo diante de Deus, tá? Assim, porque ele vive em comunhão íntima com um cristão, ele se torna separado ou, usando uma expressão bem estranha aqui, ele é afetado positivamente pela presença do crente. Essa ideia, querido, baseia-se aqui, e eu vi o Nicodemos falando sobre isso, né? Na ideia de que o justo traz bênção na vida daqueles que o cercam. Nicodemos, ele usa essa justificativa aqui, né, da santificação, e ele cita o caso lá de José na casa de Potifar. Lembra? Que a casa toda foi abençoada por causa da presença de José. É por isso que eles chamam isso de santificação por associação, porque há um crente ali, a bênção do Senhor estará. Tá? Não importa se o crente trabalha para o ímpio, se o crente convive com um cônjuge que não é crente,
que não conhece a Deus, que não teme a Deus, mas a convivência, o relacionamento faz com que ele desfrute um pouco disso, tá? É uma santificação que não salva, não tem a ver com salvação, mas que confere dignidade e valor ao casamento, mesmo que um dos cônjuges não tenha fé no Senhor. Tá? Eu acredito que seja esse o significado. Tá? A convivência com o não crente, né? O cônjuge casado com o não crente, o santifica nesse sentido. Ele vai desfrutar, de certa forma, das bênçãos do Senhor por causa do cônjuge cristão. Há uma outra teoria em relação a isso, que é chamada de santidade comportamental. Esse ponto de vista entende a santificação como resultado de uma mudança prática na convivência e não necessariamente de uma fé pessoal. Tá? Mesmo sendo incrédulo, ao permanecer pacificamente no casamento, o cônjuge adere, mesmo que externamente, ao ideal divino de fidelidade e união conjugal. Percebe aqui, querida? Ele não conhece a Deus, ele não teme a Deus, ou ela, no caso, mas concorda em viver pacificamente com a esposa ou com o cônjuge. Essa atitude, tá, traz bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Essa perspectiva pode ser relacionada a uma ética cristã do lar, em que a paz e o respeito mútuo tornam um ambiente matrimonial aceitável aos olhos de Deus, porque ele ou porque ela concordou em viver com o cônjuge não cristão, desfrutando da relação íntima dos dois ali, a bênção do Senhor estará sobre essa pessoa, né? O matrimônio será um matrimônio aceitável por causa da atitude. Daí eles atribuíram a ideia de santificação, tá? Eu prefiro a primeira alternativa, que eu acho mais coerente no caso. Há também uma terceira alternativa, que é aquilo que ele chama de participação na consagração batismal do crente. Eu confesso que o batismal aqui me deixou meio confuso aqui, sabe? Mas a explicação é interessante também. Essa interpretação vê o casamento como uma união profunda pela qual o cônjuge descrente participa indiretamente da consagração espiritual do crente. E como é que se faz isso? É só você pegar o que a Bíblia diz a respeito do casal. Eles se tornam uma só carne. A união conjugal faz dos dois uma só carne. E essa união seria, de certo modo, suficiente para tornar o outro participante das bênçãos espirituais, ainda que de forma secundária. Tá? Ele está sendo abençoado por causa da relação do casamento com o cônjuge não crente. Quase todos eles têm a ideia de associação. A bênção vem por associação, porque estar casado com um crente traz a bênção de Deus sobre a sua vida. Tá? Novamente, querido, não significa que o cônjuge descrente seja batizado ou salvo, mas que ele está debaixo da esfera da graça pela união com alguém consagrado ao Senhor. Eu até penso que essas ideias elas podem ser complementares, tá? Porque quando a gente pensa em santificado, querido, dá a ideia de uma pessoa salva. Alguém foi santificado, né? Nós temos aqui alguém que se tornou santo. E se alguém se tornou santo, essa pessoa é salva. Mas aqui o marido que é santificado ou a esposa que é santificada, não é que ele se torna salvo. Não. Ele desfruta do favor de Deus e da bênção de Deus por associação com o cônjuge cristão, tá bom? E tem ainda uma última aqui, que é a ideia, o pessoal interpreta essa santificação aqui baseado em uma analogia lá ligada à questão do judaísmo, tá bom? Quando você vai para o judaísmo, querido, o marido consagrado, ele pode estender a sua santidade à esposa. Aí Paulo adapta essa lógica para mostrar que no cristianismo isso pode ocorrer, só que em ambos os sentidos. No judaísmo é o marido crente que santifica a esposa. Agora Paulo traz essa ideia e diz aqui tanto o homem como a mulher pode santificar um ao outro, né? Lá em Levíticos 21 vai falar da mulher de um sacerdote que era considerada santa por causa do marido, tá? Do marido. Aí o pessoal pega essa ideia e tenta mostrar que é isso que está acontecendo. Eu não acho que seja isso aqui, não é essa a ideia, tá bom? Mas vale a explicação. São tentativas. É um texto, querido,
que como a gente não tem como perguntar para Paulo, Paulo, o que tu quis dizer com isso aqui? O marido santifica a esposa ou a esposa santifica o marido. Então, porque não há uma resposta nem no texto, nem na carta, nem em nenhum outro lugar, Paulo não falou mais disso em nenhum outro lugar, então as pessoas começam a conjecturar. Qual que seria o pensamento de Paulo? O que está ensinando aqui? Eu acredito, querido, aqui na primeira resposta como a resposta mais coerente aqui, sabe? Nessa ideia de santidade extrínseca, tá? Onde o marido ele é alcançado por meio da esposa. O Hendrick, né, e o Kistenmake, são dois comentaristas que escreveram um comentário do Novo Testamento muito bacana. Eles fizeram um estudo tentando encontrar o sentido dessa resposta, né? Eles fizeram um estudo das Escrituras e eles descobriram que a palavra grega santificar tem pelo menos 4 sentidos diferentes. Aí ele começa a listar. Primeiro, colocar coisas de lado para as funções sacras. Aí, por exemplo, os itens que são colocados ao culto são relacionados ao culto no tabernáculo, tá? Aqueles itens são consagrados. Está lá o tabernáculo, está lá sei lá, a mesa de propiciação, está lá o candelabro. Aquilo é consagrado, é santificado, é separado para uso do Senhor, do culto do Senhor. Em segundo lugar, ele diz que consagrar, né, a ideia de santificação aqui significa consagrar pessoas ou por batismo, ou pelo casamento, ou pela expiação do pecado. Para tudo isso há texto, querido, que eu não vou ler aqui agora, tá? Porque o tempo está corrido e eu preciso fechar essa ministração, tá bom? Em terceiro lugar, ele diz que tem o sentido de santificar tem o sentido de reverenciar os nomes de pessoas ou coisas. Também tem o texto aqui, 1 Pedro 3,15, e ele também fala de que a ideia de santificar aqui tem a ideia de purificar alguém do mal. Aí ele vai dizer, olha, o segundo sentido é a ideia de consagrar pessoas ou por batismo, ou pelo casamento, ou pela expiação. Ele diz que o segundo sentido aqui do verbo santificar se aplica ao presente versículo aqui. Então a ideia é, o cônjuge crente santificou o cônjuge incrédulo de maneira muito semelhante à maneira em que o templo santificou o ouro ligado a ele, ou o altar, a oferta colocada nele. Novamente, é a ideia de santificação por associação. Se você traz uma oferta e coloca no altar do Senhor, a oferta é santificada por causa do altar. Se você leva uma oferta ao templo, a oferta é santificada porque foi colocada no templo, tá? O produto continua igual, mesma coisa que é lá fora, mas como está associado ao templo, então ele se torna santo. Aí ele vai dizer que a ideia é essa. Então, tanto o Kistenmaker como as tentativas de interpretar, todas elas apontam no sentido de que a santificação aqui tem a ver com essa santificação por associação, tá? Por estar ligada a um cônjuge cristão. A pergunta é, e como é que ela se dá no caso? Como é que ela é realizada? Veja, Paulo aqui não está pensando aqui num processo mágico, alguma coisa dessa natureza. A ideia aqui, querida, né, é que a santificação ela se baseia no fato de que os dois, o casal é uma só carne, tá bom? E por causa disso, tá? Porque eles são uma só carne, a bênção de Deus está sobre o casamento. Nesse sentido, tá? É que há essa santificação aqui. Novamente, a ideia de associação está aqui. A bênção de Deus está sobre o casamento, porque há um cônjuge ali que é cristão. A bênção do Senhor está sobre ele. Como ele é uma só carne com o cônjuge não cristão, ele é alcançado pela bênção do Senhor e desfruta desses privilégios da relação com o cônjuge não cristão. E é bem interessante a ideia, irmãos. Paulo está lidando com um problema aqui que não existe exatamente no judaísmo, porque no judaísmo, quando um judeu casava com alguém de uma outra nação, ele tinha que separar. Você vai ver isso em Esdras, você vai ver isso em Neemias, você vai ver isso em Malaquias, a ideia, entendeu? De que Deus aborrece esse tipo de casamento. Por quê? Porque o judeu conhece a palavra do Senhor e sabe o que Deus quer dele e sabe que Deus não aceita esse tipo de casamento. Há uma orientação muito clara nas Escrituras que um judeu não poderia casar com alguém de outra nação, a não ser que essa pessoa de uma outra nação
ela se convertesse ao judaísmo, aí tudo bem, entendeu? Nós até temos casos disso. Nós temos lá o caso de Ruth, praticamente, né, que volta com a sua sogra. E nós temos o caso também da prostituta Raabe, que passa a morar, a conviver com o povo de Deus, e ali ela casa com alguém. Mas assim, é alguém que se converteu, não é que eu me casei com uma pessoa de uma outra nação e estou vivendo... Não, isso a Bíblia proíbe completamente, tá? Então, Paulo está lidando aqui com uma situação que é completamente atípica. O Evangelho está se expandindo e pessoas que já têm uma vida em família, já têm família constituída, ao ouvir o Evangelho se converte, ou o homem ou a mulher se converte. Quando era o homem, no geral, a mulher acompanhava, a família acompanhava. Mas quando era a mulher, aí era uma outra situação, entendeu? A cultura daquela época ensinava, a cultura romana, a grega, ensinava que quando um homem se convertesse a qualquer religião, a mulher deveria passar a adorar os deuses do homem e abandonar os seus próprios deuses. Então, isso é típico da cultura daquela época, querido. Você vai perceber uma coisa interessante. Nas Escrituras, sempre que um homem se converte, a família toda vem junto. Não sei se você já observou isso. O homem se converteu, a família toda vai junto. Por quê? Porque a família acompanha, entendeu? Agora, se é a mulher que se converte, aí, querido, aí é outra história, tá bom? É outra história. Queridos, eu tenho aqui uma coisa interessante, sabe? Primeiro, nessa questão do marido que é santificado. Depois ele vai falar dos filhos. Olha o versículo 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Aqui, nesse sentido, tá, o Gordon Fee chega a dizer que Paulo aqui, ao falar dos filhos de um casamento misto, a impressão que se tem, o Gordon Fee falando, ele diz que a impressão que se tem é que ele estava debatendo com as pessoas que estavam questionando a validade do casamento misto. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se vocês estão certos e o casamento misto é algo impuro aos olhos de Deus, então os filhos de vocês também estão impuros. Mas na realidade, por meio da relação deles com o cônjuge crente, o qual mantém o casamento e dessa forma mantém intacta a relação com os filhos, também é possível entender que os filhos sejam santos da mesma maneira que o cônjuge descrente. Não precisa explicação, é a mesma ideia. O pai é cristão, o marido vai ser alcançado, o filho vai ser alcançado. A mulher é crente, o marido vai ser alcançado, os filhos também serão alcançados por causa dela. Aqui, querido, eu achei um texto, eu leio um comentário alemão, não é que eu leio alemão não, tá? Eu faço traduzir. E achei um texto muito interessante, o autor falando sobre essa questão da santificação dessa maneira, sabe, por associação. E eu quero ler ele na íntegra, porque eu achei impressionante, irmãos, impressionante mesmo. O texto diz assim, olha: se em uma família descrente, um dos pais chega ao arrependimento e à fé, isso tem um efeito em toda a família. O homem ou a mulher descrente foi santificado pelo crente. Essa santificação não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Nada mudou para o descrente a esse respeito. Sem arrependimento, ele permanece perdido. Tem a ver com o seu lugar neste mundo. Por meio da conexão com o crente, o descrente passou a ocupar um lugar especial no mundo. O descrente ficou sob a influência do cristianismo. Antes da conversão do homem ou da mulher, toda a família estava nas trevas do paganismo. Agora, através da conversão do homem ou da mulher, a luz entrou na família. Quer o descrente queira ou não, ele ou ela entra em contato com isso todos os dias. E todos ao redor sabem. A influência da fé cristã está presente naquela família. Quer o descrente goste ou não, a partir do momento em que o seu parceiro ou a parceira se converte, ele ou ela é conectado a alguém que não segue mais o modo de vida pagão. O mesmo vale para as crianças. É assim que o Evangelho traz uma bênção para as famílias, não apenas para o próprio convertido, mas também para os membros de família.
em sua família. Irmãos, isso aqui eu achei muito, muito interessante, querido, e ao mesmo tempo, veja, nós lidamos com muitos casais na igreja em que apenas um dos cônjuges é cristão. Isso é uma regra geral, para onde você for, querido, essa é uma realidade perceptível nas igrejas, sabe? Muitos casados na igreja sofrem porque o marido não é cristão. Geralmente essa é a regra, tá? Dificilmente você vai achar um homem que está na igreja e a mulher não está. Acontece, mas isso é exceção. No geral, são as mulheres que se convertem e os maridos não. Então você vai lidar com casais que sofrem muito, sabe, por causa disso. Mas sofre demais, porque sofre na criação dos filhos, porque às vezes não há um consenso em relação aos filhos. A mulher cristã quer ensinar o filho de uma determinada maneira, mas o marido vem com um pensamento que não é cristão, né? E ele não tem culpa, porque ele não é cristão mesmo, não conhece as escrituras, vai querer ensinar de uma outra forma. Às vezes a esposa vai corrigir e o marido interfere porque acha que a maneira como a esposa está corrigindo é... Esse é só um dos problemas. Quer ver outro problema interessante? Culto de casais. Aí a mulher está vendo lá as fotos, todo mundo junto lá, os casais, e ela com vontade de ir, mas o marido não quer participar, não gosta. E aí tem uma série de outras situações. Mas o fato, querido, é que a perspectiva de Paulo aqui, e eu estou falando de um homem que é inspirado por Deus, é que se o cônjuge não crente concorda em manter o casamento, mantenha. Porque fazendo isso, ele próprio vai ser alcançado de alguma forma. Os filhos serão alcançados de alguma forma. Pai, mãe, tenha consciência disso. A presença do Senhor na sua vida tem o poder de abençoar o seu marido, os seus filhos, entende? Ou a sua esposa, ou os seus filhos. Isso é bíblico. É assim que funciona. Porque você conhece a Deus, porque você teme a Deus, porque você ama ao Senhor, a família será alcançada com isso. Está aqui Paulo ensinando, irmãos. Tá? O que Paulo está fazendo aqui é tentando mostrar àquelas pessoas que elas não deveriam. Veja, Paulo está lidando com pessoas que estão questionando aqui a validade desse tipo de união, né? Pessoas que estão sugerindo aqui até mesmo que deveriam se separar para desfrutar de uma espiritualidade mais profunda, né? Essa sugestão está entre os próprios casais cristãos lá de Corinto. Agora imagina um casal que não é, onde só um dos cônjuges é cristão. Essas pessoas estão sofrendo pressão para separar, pressão para viver, para deixar o parceiro ir embora, né? ou a parceira ir embora. No geral aqui, querido, se bem que na cultura grega, na cultura romana, já havia a possibilidade. Na cultura judaica, você vai perceber no versículo 14, porque o marido não crente é santificado no convívio. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Ele não diz, se o crente quiser separar, separe. Ele não diz isso. Porque o mandamento para o crente é não separem. A ordem de Deus é essa, não separem. Tá? Se o descrente quiser separar, tudo bem. Mas a palavra para o crente é não separem. É isso que você vai receber de orientação. Na Bíblia, não separem. Está difícil? Não separem. Agora, se por acaso o descrente quiser sair, então deixa ele ir. Nós vamos já falar sobre isso, tá bom, querido? Nós vamos já tocar nessa questão. A bênção do Senhor, e para você que está aqui casado com um descrente, eu quero que você entenda, biblicamente, a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Pastor, mas meus filhos, pastor, mas meu marido, não importa o que você está vendo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, tá? Os seus filhos estão debaixo dessa graça do Senhor. Como isso vai se manifestar, eu não sei, querida. Eu só sei que eles estão debaixo da graça do Senhor, tá? A expectativa aqui, e alguns estudiosos vão dizer, é que esse crente, esse não crente, pelo convívio com o crente, possa conhecer Cristo, tá? Mas eu vou já tratar disso. Olha o versículo 15, rapidinho. Mas se o não crente quiser separar, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Esse texto, querido, ele é interessante. Primeiro, bom seria se todos os cônjuges casados com cristãos, né, se convertessem
Seria bom demais, irmãos, se houvesse isso, né, um milagre de Deus fazer. Mas tá, a gente sabe pela experiência que não é bem essa a realidade, querido, tá? Não é essa a realidade. Agora, eu quero considerar com vocês aqui, e antes de chegar exatamente nessa questão do texto aqui, que eu vou mostrar para vocês, é essa ideia, vou repetir, querido, não é vontade de Deus para o cristão que ele se separe. Não importa se ele está casado com um crente, não importa se ele está casado com um descrente, a vontade de Deus permanece, não se separe. A permissão para a separação não é dada no texto ao crente, ela é dada ao incrédulo, ao homem ou à mulher que não conhece Cristo. Voltando para o texto, olha só, a frase aqui, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, nesses casos, significa, e isso é interessante, irmãos, para mim, essa parte do texto aqui, tanto a ideia da santificação como essa ideia aqui, ela traz assim uma certa dificuldade. Eu passei muito tempo hoje lendo comentários, tentando entender, e tem hora que a cabeça parece que vai bugar, assim, meu Deus do céu. O que a maior parte dos comentaristas fazem é apresentar alternativas. Novamente, a gente não sabe exatamente o que Paulo quis dizer, sabe? Não há uma definição. Paulo não volta a tratar desse assunto nem aqui em Coríntios, nem nas outras cartas. Então, a gente cria conjecturas, tá bom? Mas olha só, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão nesses casos. Significa que o crente não é mais obrigado a manter o convívio conjugal ou o vínculo conjugal quando o cônjuge incrédulo o abandona. Alguns dizem que o sentido é isso, tá? O Paulo diz isso aqui? Diz. O texto é muito claro. Se o cônjuge incrédulo não quiser continuar, então deixa aí. Mas essa ideia da servidão, não estar sujeito à servidão, não parece que continuar casado é servidão. Tá? Não parece ser isso aqui, irmãos. Eu vou colocar para vocês aqui a interpretação predominante aqui, querido, é que essa liberdade aqui da qual Paulo fala aqui concede ao crente a possibilidade de um novo casamento, embora o texto não o declare explicitamente, tá? O texto não diz isso. O máximo que nós vamos ter é a tradução da NVT. Olha, a NVT coloca assim: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Dá a ideia aqui, tipo assim, eu estou casado, a pessoa não quer continuar casado, eu estou preso a ela, mas se ela de repente ela quiser sair, eu deixo ela ir, porque aí eu me livro dessa prisão. Eu não sei se é bem isso que Paulo colocou aqui, irmãos. Sinceramente, eu não sei. Para muitos estudiosos, não está mais preso aqui, refere-se à liberdade para casar-se novamente, tá? Se aconteceu do cônjuge não crente abandonar o cristão, então ele é livre para casar. Na verdade, isso está na Confissão de Fé de Westminster, isso é defendido pela Igreja Presbiteriana no Brasil, isso é defendido pelas igrejas batistas, a maioria delas. Na verdade, a maioria das igrejas evangélicas defendem que só existe duas exceções para um novo casamento na vida do cristão. É quando acontece o adultério, né? O cônjuge adulterou, o outro é livre para separar e para constituir família novamente, se quiser. E a outra exceção está aqui nesse texto. O cônjuge casado com o não crente foi abandonado pelo crente, então ele fica livre para constituir um novo casamento. Isso é quase que ponto passivo em relação aos comentaristas, tá bom? A despeito de existirem alguns que acreditam que não há nesse texto aqui nenhuma brecha para tal coisa. Bom, irmãos, eu defendo isso. Eu acredito que a ideia aqui, veja, o cristão não se separou, não é divórcio. O que está acontecendo aqui é um abandono. É isso que Paulo está colocando. Se ele quiser ir, deixa ir. Então, se ele vai, ele está abandonando o cônjuge. Ele não se divorciou, tá? O cônjuge não morreu, ele foi abandonado. Portanto, ele fica livre para casar. Esse é o entendimento da maior parte dos estudiosos em relação a esse texto.
No que diz respeito, querido, ao fato de que Deus nos chamou para vivermos em paz, existe aqui algumas interpretações, tá bom? Primeiro, isso pode significar que a vocação é para permanecer no casamento, contrastando com a separação. Isso aqui é chamado de interpretação positiva, tá? Nesse sentido aqui, o Charles Rodgers, ele diz que o evangelho não foi projetado para romper famílias ou separar maridos e esposas. Portanto, embora, escute isso aqui, querido, embora o crente esteja livre se for abandonado por seu cônjuge incrédulo, a separação deve ser evitada se possível. É interessante como ele coloca isso, porque eu tenho a impressão de que uma coisa anula a outra. Ele diz assim, olha, embora o crente esteja livre se for abandonado por seu cônjuge incrédulo, então eu tenho a ideia aqui de que o cônjuge foi embora, abandonou, por isso que ele está livre. Mas ele continua dizendo, a separação deve ser evitada se possível. Se ele já foi embora e o cara está livre, como é que se evita a separação? Tá? Mas essa ideia aqui do Roger é a ideia, querido, de que o cônjuge deve fazer tudo o que estiver ao alcance dele para manter o casamento. Tá? É essa a ideia do Roger, essa ideia positiva. Existe também aqui uma outra interpretação que é chamada de interpretação negativa. Isso aqui pode indicar, a ideia de ficar livre, pode indicar que não se deve ficar excessivamente angustiado caso o divórcio ocorra. Novamente, irmãos, eu tenho dificuldade de entender isso aqui que está sendo tratado no versículo 15 como divórcio. Tá? Na cultura grega, funcionava assim, tanto o homem como a mulher, o casamento já há no casamento um consenso. No dia que eu não quiser mais, eu vou embora. Não tem a ideia de que eu vou lá e dou uma carta de divórcio, não. O marido chega para a esposa, ou a esposa chega para o marido e diz assim, não quero mais continuar casado. Ele vai embora, acabou o casamento. Né? Então, eu não sei se... Eu prefiro entender isso aqui como um abandono. O cônjuge não crente não quer continuar na vida com o cristão. Tá? Por isso, ele sai de casa, ele abandona a casa. Não é que ele se divorciou, ele simplesmente abandonou a família e foi embora. Tá? Nesse caso, Paulo está dizendo, deixa aí e viva em paz. Tá? Essa é a interpretação negativa. E existe aqui uma interpretação, querido, que é a que eu concordo, ela é uma interpretação mais abrangente, ela se refere a um princípio aqui mais abrangente de manter o vínculo conjugal em paz, enquanto estiver casado, você tenta manter isso, a despeito da sua fé, a despeito da dificuldade, você se esforça para manter. Mas uma vez que o não cristão quis sair, abandonou a casa, então você serenamente aceita a decisão e continua a sua vida. Tá? Veja, não é que ele vai tentar com todas as forças manter o casamento, ele faz isso enquanto está casado. Tá? Ele vai abrir mão de algumas coisas, vai engolir alguns sapos para manter o casamento. Uma vez que a pessoa foi embora, então ele deixa a pessoa ir embora, normal. Não vai lutar para tentar reconciliar. Eu não vejo isso aqui, querido, nesse texto, tá? Então aqui eu tenho três interpretações. Uma interpretação positiva, é essa ideia de lutar pelo casamento a qualquer custo. Há uma interpretação negativa, que é a ideia de que ele quis ir embora, vai embora, entendeu? Você não vai fazer tanto esforço para manter. Mas existe essa interpretação moderada, em que casado você faz um esforço para manter o casamento, a despeito das lutas que acontecem. Tá? Mas, com toda a sua insistência, com toda a sua luta para manter o casamento, a pessoa optou por sair, então você deixa ela ir. Eu prefiro essa interpretação. Aí a gente chega no versículo 16. Olha só, é ruim esse negócio, irmão, porque você olha para o texto e você fica assim, meu Deus, o que Paulo quer dizer? Olha, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua esposa? Pega os versículos 15 e 16 junto. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separem. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Novamente, esse texto, ele tem três sentidos. Tá?
Três sentidos. O Rod vai dizer, tá, que o significado desse versículo aqui depende de como você interpretou o anterior. Verdade, é verdade isso. Se Paulo estava dizendo, o seu chamado para viver em paz proíbe a continuação do relacionamento conjugal com o marido ou esposa que não está disposto, então este versículo deve dar mais uma razão pela qual tais casamentos não devem continuar. Veja o que ele está dizendo. Se Paulo estava dizendo, seu chamado para viver em paz proíbe a continuação do relacionamento conjugal com o marido ou a esposa que não está disposto, então você olha para o texto e vai dizer assim, bom, esse texto aqui é interessante, porque você é uma mulher, como sabe se seu marido vai se salvar? Então, para que insistir se Paulo está dizendo que você não precisa insistir? Deixa ele ir embora. Essa é a interpretação negativa. A segunda interpretação, e aqui é interessante, tá? Se, no entanto, a interpretação positiva do versículo 15 for adotada, então a ideia desse texto é: viva em paz, se possível, pois quem sabe, talvez, você possa salvar o seu marido. A ideia será o seguinte: quem sabe, ó esposa, se talvez você possa salvar o seu marido. Por isso, você tem que lutar, você tem que se esforçar, você tem que se fazer, mesmo que ele queira aí, você deve insistir para manter o casamento, porque talvez, se você mantiver o casamento, ele seja salvo lá na frente. Essa pergunta aqui dá uma ideia de esperança, querido. Novamente, irmãos, a minha dificuldade aqui com esse texto e com essa interpretação é que ela parece sugerir que mesmo o cônjuge não cristão abandonando o cristão, o cristão deve lutar para manter o casamento. Eu não consigo ver isso no texto, irmãos. Eu confesso a vocês, eu li o texto, eu mudei de tradução, eu fui, e eu não consigo ver essa ideia. Eu sei que Paulo está dizendo, olha, permaneça como você está. Dos versículos 17 até o 24, Paulo vai dizer isso 3 vezes: permaneça como você está, permaneça como você está. Está casado? Permaneça casado. Está solteiro? Permaneça solteiro. Ele vai dizer isso, foi salvo, e quando você foi salvo, você era um escravo? Permaneça escravo. Mas quando eu olho para o texto, querido, eu não percebo, não consigo identificar no texto a ideia de que um cônjuge deva lutar pela manutenção do casamento se o outro não quer mais, tá? Não quer. Se você voltar para a cultura judaica, aliás, para a cultura grega e romana, o marido poderia muito bem dizer assim: não quero mais continuar casado, acabou, pronto, não tem mais o que fazer, tá? Não tem esse negócio de desquite, de divórcio, acabou, o cara não quer. A lei diz que ele está livre, então você continua a sua vida. Eu gosto dessa ideia, querido, de uma interpretação moderada, porque essa ideia de uma interpretação moderada diz: você é cristão, você conhece a vontade de Deus, então você se esforça para manter o casamento. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldade, mas você vai tentar manter o casamento. Caso isso não funcione, então não viva escrava ou escravo dessa situação, tá? Deixa ir embora, viva a sua vida. Para mim, é essa a interpretação correta desse texto. O que Paulo está ensinando aqui, querido, é o seguinte: primeiro, eu preciso conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para o crente que está casado é: permaneça casado. Crente com crente, permaneça casado, não divorcie. É palavra do Senhor, irmãos, é palavra de Jesus, é aqui Paulo inspirado, citando Jesus: permaneça casado. Não existe, eu sei, querido, o que vai acontecer. Alguém chegou a sugerir o seguinte: pensa num pensamento estranho. Jesus trouxe uma palavra, Paulo, por causa de uma situação atípica, ele teve que pegar a palavra, ele está dizendo para o crente: não separe. Ele está mantendo a palavra de Jesus. Só que, como uma situação é completamente atípica e o crente está casado com o não crente, ele diz para o não crente: se ele quiser ir, tudo bem. Então, ele fez uma adaptação da palavra de Jesus a uma realidade que não constava dentro do contexto judaico. Aí ele sugere: por que a igreja hoje não pode adaptar isso para as situações vividas hoje? E eu fiquei ali, por um momento eu perguntei, pergunta interessante, né? Pergunta interessante, mas aí me veio à mente uma coisa, é que Jesus, por ser Jesus, está refletindo a palavra de Deus.
Paulo, por ser um homem inspirado por Deus e por escrever inspirado por Deus, ele está refletindo novamente a palavra de Deus. Só que hoje a igreja não tem mais isso. Nós não podemos acrescentar mais alguma coisa às Escrituras, então é por isso que nós não podemos acrescentar mais nada do que está aqui. Se Deus estabeleceu essas duas condições, querido, então permanecem as condições estabelecidas por Deus. Ah, pastor, mas a minha situação, irmãos, novamente, querido, o que a gente deve fazer e deve se esforçar é para viver aquilo que Deus quer para nós, é a vontade de Deus para nós. Às vezes, querido, isso não é bom. Eu sei, estou falando para casados, eu sei, às vezes isso não é bom. Às vezes o casamento, ele exige de nós sacrifícios muito grandes. Mas o que eu posso dizer, irmãos, baseado nas Escrituras, é que vale a pena. Eu já disse isso outras vezes, existem situações em que um casal vive que eu já sugeri, melhor separar, porque o casamento já não existe. Não há mais nada aqui que possa ser feito. Mas quando a gente faz isso como pastor, irmãos, você tem que entrar em crise quase às vezes, sabia? Porque não tem um respaldo. Não tem. A não ser que eu faça que nem o Neil Barreto. Ele diz, se houver adultério, deve separar. O que você tem que fazer é perguntar o seguinte, o que é adultério? O que é um casamento adulterado? É um casamento que não está funcionando como Deus planejou que funcionasse. Ele foi adulterado. Então, nesse caso, você pode separar. Eu não vou me entrar nesses detalhes, porque eu acho que isso é ir um pouco além daquilo que as Escrituras dizem. Mas por hoje, querido, é só, tá bom?